Boa noite a todos vocês que estão assistindo à Igreja Sal da Terra Central. Que a paz do Senhor Jesus esteja repousando no seu coração, na sua vida, no seu lar. Que todos vocês tenham o anjo do Senhor acampado em volta do lar de vocês, livrando de todo mal, porque a maioria de nós ainda não havia vivido momentos como estes. Mas se estamos de pé, nós devemos tudo ao Senhor. É claro que todos nós estamos tomando, quem é prudente está tomando todas as precauções necessárias que as autoridades têm incentivado toda a população a respeitar, e isso nós temos feito. Mas, como a palavra de hoje de manhã, no áudio dominical, se o Senhor não edificar a casa, em vão nós vamos fazer as coisas. E graças a Deus, nós estamos firmados na rocha, que é Cristo. Nesta noite, o Senhor compartilhou uma palavra comigo, que eu agradeço ao evangelista João, porque foi o único que registrou essa palavra no Evangelho de João. Está no capítulo 10. Se não fosse por ele, a cuidade dele, nós não teríamos estas lições tão maravilhosas. E o título desta pregação é Eu sou o bom pastor, que é o Senhor Jesus. E quando ele diz que ele é o bom pastor, é porque existem vários tipos. E ele está dizendo, dentre todos os que há, eu sou o bom, o pastor bom. Graças a Deus. Em João 10 nós lemos então: em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, não é o pastor. De modo que quando vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Parece claro quando o Senhor usa esse exemplo. Mas mesmo assim, as pessoas que estavam ouvindo, a plateia, não entendeu. E o Senhor teve que reforçar o recado. Aquele povo, o povo judeu que era a plateia do Senhor, eles estavam muito acostumados com esse tipo de exemplo, porque quase todos tinham alguma ovelha. E quase toda a família tinha algum pastor de ovelhas. Então, seria para eles entenderem facilmente. E, além disso, o povo judeu, por causa do Velho Testamento, eles tinham muita familiaridade com o termo pastor. Por quê?
Davi havia feito o Salmo 23, que era famoso tanto quanto é hoje, era também: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, refrigera a minha alma, leva-me aos caminhos de justiça. Então, toda essa linguagem era familiar para aquele povo. Também em Isaías, capítulo 40, o Senhor havia falado: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então, como o povo estava acostumado com essa linguagem, seria de se pressupor que uma parábola usando estas figuras fosse facilmente entendida. Porém, os fariseus já estavam mantendo uma discussão desde o capítulo 9 de João com o Senhor Jesus. E quando Jesus fala que ele era o bom pastor, como eles achavam que só Deus Pai era o bom pastor, aquilo criou um mal-estar naquela plateia. Para nós, eu preciso fazer algumas explicações. Para aquele povo, não era necessário. Por quê? Aquele povo vivia isso no dia a dia. Mas havia dois tipos principais de apriscos. Aprisco é um curral para as ovelhas. Quem não é da roça, às vezes, não conhece essa linguagem. O primeiro, ele ficava mais nas cidades, nos vilarejos. Alguém tomava uma iniciativa, ou as autoridades tomavam essa iniciativa e construíam um aprisco. Imagine um curral, podia ser redondo, era grande, e principalmente no inverno, os pastores, aqueles que tinham seus rebanhos, eles iam até esses locais e alugavam esse lugar, esse aprisco, para que as ovelhas ficassem lá. Esse aprisco, ele tinha um portão de ferro. E tinha ou um porteiro, se fosse o dono do aprisco, ou alguém contratado, que era chamado mercenário. Era alguém assalariado para fazer a função de porteiro. Os pastores iam nas noites mais frias, nas estações frias. Eles procuravam um lugar para dormir, para se abrigar, deixavam os seus rebanhos. Então, esses rebanhos eram misturados. Havia uma porta e eles iam sossegados. No dia seguinte, eles chegavam, o porteiro reconhecia o pastor, e o pastor, com a sua voz, ele chamava as suas ovelhas. E elas, conhecendo a voz do pastor, elas seguiam exatamente o seu pastor. Elas não se enganavam. Agora, o Senhor faz uma ressalva. Porque quando é o porteiro, é uma figura boa. Ele conhece os pastores, porém, o mercenário, ele trabalha lá, ele não tem um envolvimento com as ovelhas, ele recebe salário. E isso me fez pensar, enquanto eu meditava nessa palavra, que às vezes a gente coloca as pessoas necessitadas, nossos idosos que já não têm condição, nossos filhos, debaixo do cuidado de alguém que é assalariado. E nós precisamos ter todo o cuidado possível para ver se essa pessoa, ela não tem o espírito de mercenário, aquele que quando vê o perigo, ele não faz nada pelas ovelhas, pelo contrário, ele busca salvar a própria vida, exatamente porque ele tem interesse em se manter vivo e não interesse nas ovelhas. E isso é muito preocupante nos dias de hoje, porque a gente tem visto notícias alarmantes nesse sentido. Portanto, fique sempre muito atento às pessoas
para quem você sujeita aqueles que são tão importantes para você. E esse pastor, ele tinha um envolvimento com as ovelhas, de modo que ele costumava chamar as ovelhas pelo nome. Então, geralmente, a ovelha chama Mimosinha, Sapequinha, Branquinha, e ele ia falando os nomes das ovelhas, e geralmente ele começava por uma mais velha, que funcionava como líder. E as ovelhas iam seguindo umas outras, ele saía pela porta e elas iam todas atrás. O segundo tipo de aprisco era usado nas estações quentes, porque o pastor levava as ovelhas mais para perto das montanhas, onde o pasto era melhor. E lá, ele, talvez com alguns ajudantes, dependendo da quantidade de ovelhas, como lá tem pedra para tudo quanto é lado, eles que construíam um pequeno aprisco, de modo que eles passavam as ovelhas para dentro durante a noite, e não tinha portão de ferro. O que o pastor fazia? O pastor deitava na porta, exatamente onde ficava a abertura para a ovelha entrar e sair. Ele dormia, ele passava a noite na porta, de maneira que se alguém tentasse entrar, ou mesmo se a ovelha, às vezes uma desmiolada, quisesse sair, o pastor estava lá na porta para impedir. O aprisco, irmãos, nesta parábola, ele é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como um cercado. Não existe nada além desse cercado. A palavra de Deus, ela é firme, ela é fixa, e ela é que nos traz a segurança. A palavra de Deus é imprescindível. As ovelhas somos nós. Assim como o pastor tinha várias ovelhas, vários tamanhos, existe a gordinha, a magrinha, a fraquinha, a mais forte, todo tipo de ovelha. Essas ovelhas somos nós, eu, você, e Deus sabe como nós somos diferentes. E nós também temos estágios diferentes na fé. E o que o Senhor deixou claro nessa parábola é que a ovelha é disputada. Um, que é o bom pastor, ama muito as ovelhas, mas o salteador, o lobo, o mercenário, eles não têm vínculo nenhum. Eles até pode-se dizer que odeiam as ovelhas. E nem todos nós, como ovelhas, nós estamos dentro do aprisco do Senhor. Como todos somos ovelhas, tem ovelha que prefere ficar fora do aprisco. Tem ovelha que prefere o aprisco de um outro pastor. Tem ovelha que não se contenta com um, que pula de aprisco para aprisco. Mas, por enquanto, antes que venha o juízo do Senhor, o Senhor nos trata todos como ovelhas. Não dá para fazer a distinção entre bodes e ovelhas. Pode fazer o que quiser. Deus deu livre-arbítrio para nós, ovelhas. Agora, o que ele fala? Que ele alerta? O ladrão. Quem é o ladrão? O ladrão é Satanás. Satanás, ele pode assumir várias figuras aqui, tanto de ladrão quanto de lobo. O ladrão também pode ser um falso pastor, alguém que se disfarça de ovelha, mas ele não é. Que interesse que ele tem? O ladrão, o que ele fazia? Ele ia mais pelos fundos do aprisco. Ele tentava ir fora da visão do porteiro. Ele ia pelo fundo e ele tentava saltar. Por isso que algumas versões falam salteadores, aquele que saltava, porque eles buscavam uma visão totalmente longe do porteiro. Isso,
quando se tratava do primeiro tipo de aprisco. E há salteadores que se disfarçam em pastores. Assim como nós precisamos vigiar aqueles que necessitam de cuidados e que nós os submetemos a pessoas, a cuidadores, a gente também precisa olhar com olhos, pedindo para o Senhor dar discernimento. Esse pasto que eu estou sendo alimentado, essa pessoa que está trazendo a palavra de Deus, ela é um pastor? Ela se assemelha com o Senhor Jesus? A comida que esse pastor está dando é a mesma comida que o Senhor Jesus dá? Ou está dando uma comida que é de outro aprisco, que não é da palavra de Deus? Se nós estivermos com essa palavra, que é a comida para nós, com essa palavra, nós temos a certeza de que estamos bem alimentados, bem guardados. O pastor das ovelhas, ele não precisava saltar como o ladrão. Ele usa a porta. Para o bom pastor, a porta é o caminho correto. E as ovelhas, que somos nós reconhecemos a voz do nosso pastor. Quando nós nos alimentamos com a santa palavra, ao ouvirmos, nossos ouvidos, eles ficam preparados. Quando a gente ouve algo estranho, é como o pastor que não é o nosso pastor, é um outro tipo de pastor. E aí o Espírito Santo nos alerta: opa, isso não é a voz do pastor. Por isso que nós precisamos do Senhor, do Espírito Santo. Como nós estamos vendo a figura de um pastor, o Senhor Jesus, ele fala que ele é o bom pastor. E nós temos um outro exemplo que foi um tipo do Senhor Jesus como pastor, que foi o rei Davi. Você deve se lembrar que Davi, ele era pastor de ovelhas, e uma vez um leão abocanhou uma ovelha. E você sabe como que é um leão. E aquele jovem, com poucas armas, deve ter sido uma faca, ele, ao invés dele preferir perder uma ovelha e salvar as demais, ele quis ir atrás, porque ele tinha amor na ovelha. Esse é o tipo de Jesus Cristo. Davi, sem saber, ele estava falando de um pastor maior que viria. Davi enfrentou o leão, enfrentou o urso, que também atacou a sua ovelha, mas Davi não se acovardou. Ele chegou a correr risco de morrer para poder tirar a ovelha dele que estava na boca desses animais. E assim é com o Senhor Jesus. E, irmãos, a gente conhece muito, principalmente aqui em Uberaba, se fala muito de boi. E a gente tem ouvido umas histórias que quando o boiadeiro vai passar com um boi por um rio que tem piranha, ele mata um boi, joga para as piranhas e aquele sangue atrai as piranhas todas para aquele boi, enquanto a boiada passa tranquila. Irmãos, o exemplo que o Senhor Jesus dá é totalmente o oposto desse do boi. Porque o Senhor Jesus não quer perder nenhum de nós, nenhuma das suas ovelhas. Ele, se for preciso, ele se joga no rio de piranhas, mas ele não deixa a vida das suas ovelhas em perigo. Já o lobo é o nosso adversário. O lobo, ele só pensa em roubar, matar e destruir. O lobo também é ladrão. E em 1 Pedro 5,8 está escrito que Satanás, nosso adversário, ele anda ao derredor. É como o salteador, o lobo desse aprisco, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Mas nós que somos ovelhas e estamos no aprisco do bom pastor, ele coloca anjos
ao nosso redor. Ele não fica ao derredor. Os anjos ficam ao nosso redor, escalados para nos guardarem de todo perigo, de todo mal. Porque o bom pastor não quer que nenhum se perca. E quando o lobo ataca, ele vai procurar aquela ovelha que está mais fraquinha, a que está mais frágil. Por isso, irmãos, é que sempre nós precisamos estar alimentados com a palavra de Deus. Pode ser que um dia ou outro a gente fique mais fraco, como nós temos vivido dias de tristeza, de luto. É claro, é do ser humano ficar triste, mas nós temos que nos fortalecer sempre no Senhor. Para sermos vencedores, temos que estar firmes no nosso Senhor. Mas esse lobo, ou esse leão que anda ao nosso derredor, ele não pega só ovelhinha fraca. Ele também vai atrás daquelas que estão mais fortes, assim como ele fez com o nosso Senhor lá no deserto. Mas o Senhor resistiu ao adversário com a palavra. E até aqui o Senhor fala que ele é o bom pastor. Mas em seguida, a gente viu também, eu esqueci de explicar, até o versículo 5, Jesus está usando o exemplo do primeiro aprisco, aquele que tem porteiro ou mercenário. A partir do versículo 9, ele vai falar do segundo aprisco, onde, você se lembra que eu falei que ele deitava na entrada? Então o Senhor vai falar, eu sou a porta. Ele vai falar, eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagens. Mas você pode perguntar, mas como entrará e sairá? Quem é que entra em Jesus e quer sair? É por causa do livre-arbítrio. Algumas pessoas podem querer sair. E a figura do aprisco, ela dá o norte para a ovelha não fugir. A figura do rebanho dá o norte para a ovelha não querer se desagregar, mas querer estar sempre entre o rebanho. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Roubo seguido de morte, latrocínio. Destruir aquele que é perturbador da paz. E Jesus, ele vai dizer que ele é a porta. Por quê? No primeiro aprisco havia um porteiro. No segundo, ele ficava na porta. Qualquer um que quisesse entrar, ele ia defender com sua própria vida. Mas também existia lá em Jerusalém, na época de Jesus, a porta das ovelhas. As ovelhas separadas para o sacrifício, elas entravam por um caminho único e havia uma porta. E o Senhor Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Essas ovelhas, elas seriam sacrificadas, mas como Jesus é a porta das ovelhas, e lá em Gênesis, para Caim, Deus disse, o teu pecado jaz à porta. Quando nós aceitamos a Jesus, o nosso pecado, ele jaz também à porta, que é Cristo. E nós, que antes merecíamos a condenação, como aquelas ovelhas que iam para o sacrifício, agora, quem se oferece como ovelha perfeita, que vai para o sacrifício, é o próprio Senhor Jesus. Por isso que lá em João 1:29 está escrito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também lá em Êxodo, quando foi instituída a Páscoa, Moisés explicou para o povo, vocês vão pegar um novilho perfeito de 1 ano e vão colocar o sangue desse novilho, que será imolado, na lateral das portas e em cima, nas ombreiras e no umbral da porta. Se o Senhor é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo,
É o sangue desse Cordeiro que nos livra da morte e nos traz purificação. E o Senhor Jesus é a porta. Ele é tudo que nós temos necessidade. Ele é a porta e ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 14:6 está escrito: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E essa frase, ela nos chama a atenção, porque Jesus, ao que tudo indica, ele deveria dizer: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas eu acredito que não existe nenhuma tradução de Bíblia falando vai, porque Jesus disse: ninguém vem ao Pai, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Então Jesus fala: ninguém vem ao Pai. E como ele é a porta, a Bíblia também fala que existem duas portas, uma estreita e uma larga. Jesus é a estreita. A larga conduz ao mundo de perdição. A estreita, que é Jesus, ela pode parecer estreita porque o caminho é apertado, mas depois a pastagem, o aprisco que ele nos apresenta é um lugar de vida e de transformação. E a Bíblia também nos fala em Filipenses 2:8 que o Senhor se esvaziou e veio na forma humana. Irmãos, se nós tivéssemos que comparecer diante de Deus, nós seríamos consumidos. O plano de Deus perfeito foi: o seu Filho tomou a forma humana, veio para esta terra, se humilhou, se esvaziou de toda a sua divindade, se sujeitou e foi obediente até a morte de cruz. Tudo isso por nós, suas ovelhas, para que tivéssemos vida. E todos nós somos ovelhas. Por enquanto, a distinção de quem é ovelha e quem é bode não nos cabe fazer. É só o Pai no dia do juízo que vai fazer isso. E nós, como ovelhas, para cada um de nós, Deus colocou uma ovelhinha. Não tem nenhuma ovelha sem ovelha para cuidar. E quando o Senhor ressurreto teve um encontro particular com o apóstolo Pedro, após Pedro ter negado 3 vezes, o Senhor Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele ficou muito triste, mas o Senhor explicou: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Nesta noite eu quero te falar, ao mesmo tempo que nós somos ovelhas e cordeirinhos do Senhor, nós também temos cordeirinhos que Deus colocou sobre a nossa autoridade. Se você é pai, se você é esposa, filho, seja o que for, você tem alguém debaixo da sua autoridade. E você precisa ter certeza de que essa ovelha está sendo protegida dos ladrões, dos salteadores, dos lobos, porque o Senhor vai requerer isso de nós. Assim como houve o mesmo sentimento em Cristo, deve haver o mesmo sentimento em nós. Se Jesus é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. A nós ele recomenda e ele requer: apacenta os meus cordeiros. E isso que a gente tem visto hoje, cada vez mais, as pessoas estão precisando de bons pastores. Irmão, esta palavra é ao mesmo tempo um carinho para nós e ao mesmo tempo um alerta. Como eu hoje